Muito bem, chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. Já pedindo aí para você se inscrever, deixar aquele like. Todas as semanas sempre falando bastante aí de futebol nacional e internacional. Esses últimos vídeos temos falado mais aí de seleções, né? Eurocopa em ação lá na Alemanha, já na sua reta final. Chegamos aí na última semana da Euro. Nesse meio de semana acontecem as emoções das semifinais e no próximo domingo a grande decisão. A mesma coisa vale para a Copa América, né? Essa semana acontecem as emoções das semifinais e no próximo domingo a grande decisão. E aí no domingo, pela parte da tarde, no horário de Brasília, conheceremos o campeão da Euro. E pela parte da noite, no horário de Brasília, evidentemente também, conheceremos o campeão da Copa América. Uma coisa é certa, o Brasil não estará lá. E esse vídeo é para falar aí de mais um fiasco da seleção brasileira, que aliás não cansa de proporcionar fiascos, né? Desde a última Copa do Mundo 2022 no Catar para cá, o Brasil só consegue proezas negativas, né? Impressionante, perdendo amistoso para Senegal, para Marrocos. Teve nesse meio período aí o Fernando Diniz como técnico tampão e quebrou todas as invencibilidades negativas, né? Impressionante. Nunca tinha perdido pontos para a Venezuela jogando no Brasil. Nas mãos do Diniz, perdeu. Há mais de 20 anos não perdia um jogo por 2 gols de diferença para o Uruguai. Nas eliminatórias, no ano passado ainda, com o Diniz como técnico, perdeu. Nunca tinha perdido na história das eliminatórias um jogo no Brasil. Perdeu justamente para a Argentina no Maracanã. O técnico também era Fernando Diniz. Fim de linha para o Diniz no final de 2023. Depois de um monte de fiasco, um atrás do outro, o escolhido foi Dorival Júnior, que até começou bem, né? Aquele amistoso lá que iludiu a muitos, aquele 1-0 para cima da Inglaterra em Wembley, gol do Endrick. E de lá para cá, absolutamente mais nada, né? E o grande teste de fogo, o primeiro grande teste de fogo do Dorival como treinador da seleção brasileira foi essa Copa América, e foi um verdadeiro fiasco, né? Um verdadeiro papelão. O Brasil, em 4 jogos, conseguiu vencer apenas uma partida, que foi na segunda rodada, a frágil equipe do Paraguai. Conseguiu empatar em 0-0 com a fraquíssima Costa Rica, empatou em 1-1 contra a Colômbia, e nas quartas de final, um 0-0 muito sem graça contra o Uruguai. Confesso até que me decepcionei até mesmo com a seleção uruguaia, que na minha visão foi a seleção que apresentou o melhor futebol na fase de grupos. Agora, nesse jogo aí contra o Brasil, um jogo muito truncado, a todo momento que perdia a bola, soltava porrada nos jogadores brasileiros. Enfim, confesso que tecnicamente esperava um pouco mais da seleção comandada aí pelo Marcelo Bielsa, que tem um bom time e tem um conjunto muito mais interessante do que a seleção brasileira. O Marcelo Bielsa já está quase, aliás, um pouco mais de um ano aí à frente da seleção uruguaia. O Dorival, há pouquíssimo tempo, não completou nem 6 meses ainda como técnico do Brasil. Essa foi a primeira competição oficial dele à frente da seleção brasileira, e o Brasil não apresentou rigorosamente nada. E muito se falou em tempo, falta de tempo, não sei mais o que. O certo é que ele teve 20 dias para preparar essa seleção para essa Copa América. Foi uma preparação de Copa do Mundo para disputar uma Copa América. Confesso que querer o melhor futebol do mundo, o futebol mais exuberante, é um pouco demais. Agora, pelo tempo que ele teve, pelos 20 dias que ele teve a seu favor, num grupo em que tinha Costa Rica e Paraguai, eu acho que dava para apresentar um pouquinho mais, coisa que não aconteceu. O grande jogador do Brasil, que é o Vinícius Júnior, cotado para ser possível melhor do mundo, deixou muito a desejar. Só fez uma boa partida, que foi na segunda rodada contra o Paraguai, muito abaixo contra a Costa Rica, muito pilhado contra a seleção da Colômbia, com menos de 10 minutos já tinha pegado um cartão amarelo, tanto que foi desfalque nesse jogo aí contra o Uruguai no último sábado. Agora, querer cobrar só do Vinícius Júnior é um exagero colossal na minha visão. A seleção brasileira, no geral, deixou muito a desejar, principalmente na parte ofensiva, né? O Brasil, que notoriamente sempre foi considerado, marcado por formar grandes seleções do meio para frente, com grandes ataques. O Brasil deixou demais a desejar na parte ofensiva. Para você ter uma ideia, o Brasil, nessa edição de Copa América, marcou menos gols do que Panamá. Impressionante. Por aí dá para tirar a draga em que se encontra aí essa seleção brasileira. Impressionante, né? Numa competição oficial, o Brasil conseguiu a proeza de marcar menos gols do que a seleção de Panamá. Outro dado extremamente alarmante:
outro dado extremamente alarmante, que da Copa América de 2011 para cá, 6 edições, em 4 oportunidades o Brasil sequer chegou na semifinal. Copa América é uma competição cá para nós, moldada para Uruguai, Brasil e Argentina sempre chegarem nas semifinais e duelarem entre si, para ver quem vai fazer a final. Em 4 das últimas 6 edições, o Brasil sequer conseguiu chegar na semifinal, com a exceção da era Tite, né? Em 2019, Copa América no Brasil, o técnico era o Tite, o Brasil vai para a final e é campeão no Maracanã em cima da seleção peruana, e em 2021 vai para a final e acaba perdendo o título para a Argentina também no Maracanã. De resto, 2011, Copa América disputada na Argentina, o técnico era Mano Menezes, o Brasil foi eliminado nas quartas de final, nos pênaltis para o Paraguai, conseguindo perder todos os seus pênaltis. 2015, Copa América disputada no Chile, o Brasil na época, comandado pelo Dunga, de novo foi eliminado nas quartas de final, nos pênaltis para o Paraguai. Um ano depois da Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos, o Brasil conseguiu a proeza de ser eliminado na fase de grupos. O técnico era o Dunga, inclusive naquela ocasião foi o fim da era Dunga, depois veio o Tite. E aí 2019 vai para a final, campeão em cima do Peru, 2021 vai para a final e é campeão em cima da Argentina. E agora, 2024, de novo cai nas quartas de final, nos pênaltis, dessa vez para a seleção do Uruguai. Uma participação horrorosa da seleção brasileira, que está longe de ser a grande potência da América do Sul. Tem a Argentina, que é atual campeão do mundo, atual campeão da Copa América. Tem o Uruguai, que na minha visão tem um conjunto, tem um time mais interessante, tem mais treinador do que a seleção brasileira, e a própria Colômbia, né? E essa que é, sem dúvida nenhuma, das melhores gerações da seleção colombiana, e para mim, uma das favoritas ao título, viu? Pelo futebol apresentado até aqui. Na minha visão, tem o grande jogador, o grande personagem dessa atual edição de Copa América, é o James Rodrigues. Se no São Paulo ele é uma grande negação, ele se transforma quando ele veste a camisa da seleção colombiana, é impressionante, e coloca sim a Colômbia como uma das seleções postulantes ao título. E o Brasil, com toda a sua história, com todo o peso de carregar 5 estrelas de títulos mundiais no peito, essa geração se vangloria de conquistas de gerações passadas, né? Provocação para cá, provocação para ali. Agora, na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, essa geração atual até aqui não conseguiu entregar rigorosamente nada. E aí, os grandes culpados, os jogadores, comissão técnica ou a CBF, a grande culpada, completamente perdida? O Brasil é eliminado na Copa do Catar em 2022, aí se falou em Ancelotti, aí depois o Ancelotti vem, não vem, contrata o Fernando Diniz para o mandato tampão. Se o Ancelotti não vir e o Diniz conseguir bons resultados, a gente vai empurrando ele com a barriga até onde der. Aí, a partir do momento em que o Diniz vai completamente mal, perde todos os jogos, um fiasco atrás do outro, parte para o plano C, que é o Dorival Júnior, que é um bom treinador, talvez para o consumo doméstico aqui do futebol brasileiro. Uma coisa é dirigir equipes do nosso futebol em Copa do Brasil, Brasileirão, seleção brasileira, grandes competições representando a seleção brasileira, é uma outra parada. E o Dorival Júnior se mostrou pouco preparado, dá para se dizer assim, à frente da seleção brasileira nas tomadas de decisão. Aquela cena emblemática ali no momento em que as equipes se preparavam para a cobrança dos pênaltis, o Bielsa no centro da roda lá do Uruguai, conversando com os jogadores, argumentando com seus jogadores, e o principal líder da seleção brasileira, Dorival Júnior, fora da roda, né? Ele tentou justificar depois, ele falou que antes ele tinha conversado com um por um batedor, enfim, o certo é que caiu muito mal aquela cena. O Brasil fez uma competição ridícula e eliminado logo nas quartas de final. Uma curiosidade, né? Hoje, dia 8 de julho de 2024, completando aí 10 anos do maior fiasco da história do esporte brasileiro, né? 8 de julho de 2014, semifinal de Copa do Mundo, Brasil pegando de 7-1 da Alemanha dentro do Mineirão. E o que foi o legado, as correções que foram feitas de lá para cá nos últimos 10 anos? Eu entendo que rigorosamente nada. O Brasil continua decepcionando em Copa, continua decepcionando em Copa América, enfim, tomadas de decisões de cartola da CBF completamente equivocadas, e o Brasil, essa geração atual aí, não dá o menor indício que pode fazer com que o Brasil recupere o seu protagonismo que já teve um dia no futebol mundial. A situação está crítica. Forte abraço.